gravação. This meeting is being recorded. Alguém de vocês, oi jovem com a Nívia, boa noite também. Alguém de vocês tem alguma pergunta, dúvidas, críticas sobre alguma coisa que viu sobre a aula ou sobre o pensamento sobre essas memórias? Uma dúvida, alguma questão? Vida corrida, não dá nem para ter tantas dúvidas, né? Tem que seguir o baile. Então, é o seguinte, vou fazer um recorte do que nós fizemos até hoje, e aí que é até bom porque está gravado, e aí quem tiver alguma dúvida vai me cortando, nem todo mundo esteve nessas aulas, né, que nós fizemos, então vai me cortando, tá? A outra coisa, essas memórias que eu pedi para vocês são memórias que vão ser expostas, tá? Vão ser texto, dramaturgia, que a gente chama muito no teatro, na novela também chama de dramaturgia, e no cinema, roteiro, e a gente vai expor isso para público, ok? E aí eu vou trabalhar como se faz a memória de vocês, junto com uma ficção, para ser interessante para quem escuta, para quem vê a história de vocês. E eu penso em fazer isso de um videobook, de um vídeo apresentação de vocês. Além do self-tape, que é o nome de vocês, idade, profissão, hobby, essas coisas todas, tem esse texto também como interpretação. Tudo bem? Mas a gente vai trabalhando isso. Se alguém tiver problema, me manda por zap, assim, não lê minha história, não. Eu estou com o zap ligado para as pessoas possíveis que não conseguiram entrar, então ainda estou ligado aqui. Não lê minha história, não quero, porque eu vou ler as histórias sem dar nome aos bois. E eu queria que vocês fizessem, essa vai ser a primeira parte depois do prólogo. O prólogo é o começo antes da peça. Eu vou fazer um prólogo e depois a gente começa o primeiro ato. Eu vou fazer primeiro uma reconstituição do que a gente fez até hoje. Depois eu vou ler pequenas coisas, eu queria como exercício, e vocês pegassem um lápis e papel, e escrevessem no papel, num papel, o que você, desses textos que eu li, o que me interessou, o que me saltou à vista. Não precisa se perguntar o porquê, mas assim, o que me interessou, o que sinestesicamente, sem muita razão, isso me interessou. Se eu fosse o público desse texto que eu estou ouvindo, o que isso teve empatia com a minha história, tá? Mas vai ser o tempo de vocês pegarem suas coisas, tá? Não vou compartilhar a tela, eu vou só abrir a minha aba aqui, eu não estar olhando para vocês, eu vou estar lendo aqui, mas eu vou deixar minha câmera aberta do que foi feito. Na primeira aula, me apresentei para a turma, parcamente, pessimamente, mas isso tem em redes sociais, qualquer dúvida vocês me perguntam. E perguntei para vocês como vocês estavam naquele dia, aliás, nem estou perguntando mais, estou correndo tanto. O que vocês acham que o público deseja de vocês como pessoa que vai interpretar um texto? O que vocês acham que o público deseja de vocês e o que vocês desejam passar para o público? Falei que essas duas perguntas são fundamentais para quem quer apresentar qualquer tipo de palestra, qualquer tipo de interpretação para alguém, falar alguma coisa para a plateia. O que vocês acham que o público deseja e o que vocês desejam passar para o público? Isso é uma pergunta clássica, porque os públicos são diferentes. Eu acredito que tem uma coisa que liga os públicos todos: o afeto. O afeto. Políticos, em época de campanha eleitoral, como a gente está acirrada hoje, um mundo super polarizado, não só no Brasil, como no mundo, eles falam para plateias que eles querem gerar afeto com aquelas plateias, né? Então, um texto nunca vai ser igual. Vou dar um exemplo. Ele vai estar fazendo para uma galera da pecuária, um político, e vai fazer para uma galera que lida com religião. O texto, o teor,
Pode até ter coisas parecidas, mas nunca vai ser igual, porque tem que direcionar a esse público específico, tem que convencer a esse público específico, mas o que liga isso é o afeto. O que eu faço de liga do que eu estou falando junto com esse público que me assiste? Tudo bem? Então, isso. Eu fiz um improviso sobre resposta sinestésica, que eu expliquei que resposta sinestésica nada mais é se eu bato a mão na frente dos meus olhos, ele pisca. Isso é uma resposta instantânea do cérebro. Isso é uma sinapse que gera e você não está pensando sobre isso. Tá? A gente fez um exercício só de fazer uma reação quando o outro faz uma ação. Se alguém levanta, eu sento. Se eu vou para frente da câmera, alguém afasta. Isso você não está pensando em ser interessante. Você simplesmente está fazendo algo que te estimule a reagir fisicamente. A gente fez uma cena de improvisos, que eu mandei objetivos para cada pessoa, e a gente fez rapidamente sobre banheiro. Eu acho que foi isso. Eu não sei se a gente fez ou eu escrevi isso. Mas a gente fez uma coisa sobre um tema específico. Vocês estavam no lugar, eu não sei, escrevi banheiro, e aí eu botei alguns objetivos: mandar alguém tirar o casaco, alguém que estava com casaco, mandar alguém mexer na cortina do quarto, que alguém estava com uma cortina, receber o elogio de alguém por algum tempo. Quem veio nesse dia foi a Camila, Nívia, Maria, Luciene e Érica. Tudo bem? Posso seguir? Nenhuma coisa, não? Fiz um resumão assim do que a gente fez no primeiro dia de aula, no dia 1º. No dia 13, a gente teve Débora, Luciene, Thaís, Ariane e Assis. Assis entrando um pouquinho depois. A gente mostrou a entrevista da Viola Davis. Quem não conhece é a atriz que faz A Mulher Rei, que está em cartaz. Fiz alguns apontamentos sobre o que é celebridade e artista, do que ela fala, né? Que você pode ser uma celebridade, mas você precisa ser uma artista. Você pode ser uma artista e virar celebridade. É uma consequência de ser artista. Você pode ser só uma celebridade. Você pode ser só um artista e também não procurar tanto ser celebridade, mas você acaba sendo, porque a qualidade do seu trabalho, consequentemente, te joga para o estrelato, te joga para ser conhecido. Pode ser num bairro, numa cidade, num país ou no mundo. Depende da sua proporção. Tem vários artistas que eles não querem ser tanto celebridade por entrevistas. Por exemplo, Johnny Depp, ele não se considera, ele não gosta de ser celebridade, ele não se interessa. Outro artista que ele não curte ser tanto celebridade, o próprio Brad Pitt, ele não curte tanto ser Leonardo DiCaprio, mas eles constroem essa ser celebridade com vários ativismos. Eles usam o nome dele para várias campanhas sociais ou várias melhorias do mundo. Então, o trabalho deles que mais importa é ser ator nos filmes. Tanto é que eles têm escolhas magníficas de filmes, né? Eles têm personagens incríveis. A história... Também falei que a história é muito mais importante do que os personagens, porque só existe personagem se a história é muito boa. Saiba contar uma boa história. Depois eu fiz de novo a resposta sinestésica com esse exercício, que eu vou continuar repetindo e colocando sempre alguma camada. Fiz uma decupagem de um teste que eu estava dirigindo uma atriz, né, para a Globo, e aí o nome da personagem era Clarinha, e aí eu fiz uma decupagem sobre momentos bons do texto, assim, que muda a cena. Agora, e para hoje, foi muita coisa, acho que eu não vou fazer. Quem leu o capítulo Memória do livro, que se manifeste, mas, de qualquer forma, eu vou deixar isso para o final, vai pensando que eu vou ler, vou dar um amarrado final com o capítulo Memória da preparação do diretor da Anne Burgert, que a Anne Burgert é a mulher que eu lido com a técnica dela, viewpoints de teatro. Mas ainda estou dando um apanhado muito de teatro, de arte, antes de entrar numa técnica específica dentro da cadeira teatro. Tá? O que mais? Eu vou ler os monólogos, essas memórias de vocês hoje. Vou mostrar uma peça que fizeram online e eu vou falar sobre uma baliza chamada
Hoje a gente vai trabalhar com duas coisas, relação espacial, quão próximo, quão longe eu estou da tela. Vou trabalhar sobre uma coisa muito básica, mas muito difícil de fazer. Porém, se você pega a técnica, você consegue, que é a suspensão. Já falei um pouquinho na aula passada. Suspensão é o que leva a gente a assistir o segundo capítulo de uma série, no segundo episódio, que deixa a gente suspenso. O próprio verbo já diz, suspender, deixar no alto, né? Deixar o que vai acontecer, né? A gente vai trabalhar com uma dessas memórias que eu vou ler hoje, e aí hoje a gente finalmente vai entrar nas salas e vai combinar com o tempo. E a entrevista com a Beth Goulart eu vou fazer na próxima aula, que eu acho que não vai dar tanto tempo, tá? Dúvidas? Dúvidas? Não. Ótimo. Vou seguir, senão está todo mundo sabendo tudo. Então, eu vou ler para vocês umas memórias. Também tem aquela questão da pergunta sobre a cena, peça ou performance, né? Que época se passa, o que acontece na cena, quais são os personagens dessa cena, qual é a biografia das personagens, isso tudo é com muito tempo. Tá bom. Vou ler aqui uma memória, tá? Eu tenho algumas coisas, como é um texto de WhatsApp, eu não corrigi muito. Então, se eu der uma brecada aqui na leitura, é porque tem aquela forma de WhatsApp, que às vezes não tem pontuação, uma palavra é comida e coisa e tal, que a gente já conhece bem, né? A gente aprende a escrever em WhatsApp demais. Bom, vou ler essa aqui. E agora é o exercício de vocês. Vocês vão anotar sinestesicamente o que vocês acham interessante de cada história que eu contei. Eu não vou dizer o nome, e vocês estão se olhando e ver quem se entrega nas memórias. Eu vou tentar ler o máximo bem, se eu conseguir aqui na tela, e não vou interpretar, mas eu vou tentar criar bastante energia. Energia não se ensina, energia se tem ou vai se descobrindo quando você fala assim com uma atriz ou um ator. Cara, precisa ter energia. Sem energia, não dá para te ver, tá difícil. Eu quero me sentir, né, junto com você, precisa ter energia. Isso não se ensina. Eu não sei ensinar energia. Ou se tem, ou se descobre, tá? Mas dá para entender mais ou menos o que é. Então, Débora já fugiu. Não. Eu não vou ver vocês. Eu vou ler as memórias. Tem uma gostosa memória da casa dos meus avós. Quando eu era criança, na qual eu ia com os meus pais de carroça até a casa deles, passamos por um lugar cheio de árvores. Aí na casa, nosso jantar era à luz de lampião, gente, pois não havia luz. Eu adorava tomar banho dentro de uma bacia enorme, que para mim era uma piscina. Aí lá havia uma árvorezinha na frente da casa, era a minha maior alegria, onde juntava tudo o que achava e brincava de casinha. Era tão feliz e nem sabia. Next. Esse óculos não está funcionando. Me lembro do dia em que eu ministrei aulas pela primeira vez para um curso técnico de... Não vou falar o nome que eu vou entregar a pessoa. De... Foi incrível. Havia mulheres mais novas que eu e as outras bem mais velhas. Eu estava bem ansiosa, quer dizer, já falei o sexo, né? Então, bem ansiosa, já elimina uma pessoa. Bem ansiosa, ou não, né? Sei lá, vai aqui. Bem nervosa, pois eu tinha acabado de me formar na faculdade, estava assumindo uma turma de estágio, que eu também não posso falar, senão eu entrego. Dei algumas palestras também, e como no curso não havia muitos recursos, me lembro de uma das últimas aulas antes das férias das alunas, me prontifiquei a levar 2 equipamentos meus para que elas pudessem aprender e conhecer. Era muito gratificante ouvir professora tititi, que eu não vou falar o nome. Tudo bem? Ninguém se entregou. Não estou olhando vocês, tá? Bom,
eu não vou falar o sexo também. O dia que eu fazia ginástica olímpica, todos do meu bairro me criticavam. E aí, para eu desistir e tal, até que eu tive que dar uma parada. Aí daí todos falaram que eu não tinha futuro e me criticavam bastante. Daí eu voltei, falei para minha mãe assim, mãe, eu vou sair da ginástica. O dia que eu realizar meu sonho, eu vou sair da ginástica. Aí não entendi muito bem, né? Mas tudo bem. Daí ela me perguntou, filho, qual é o seu sonho? Ai, filha da mãe, falei, filha, qual é o seu sonho? Aí eu falei para ela, meu sonho é entrar para a equipe de São Bento do Sul, conquistar minhas medalhas, sair no jornal e mostrar para os invejosos quem decide o meu futuro sou eu, não eles. Estou lendo, tá, às vezes, como me mandaram, tá? Ih, rapaz, isso é grande. Vou pular. Não, tá. No final do ano de 2000, eu e meus familiares e alguns amigos fomos para a praia. Ao amanhecer o dia, eu comecei a me arrumar para ir à praia, liguei o ar-condicionado do quarto, estava eu e uma amiga, ela estava amarrando o meu biquíni. Logo em seguida, comento com ela que eu não estava eu estava sentindo muita sede. No momento seguinte, eu vou até a cozinha e meu pai estava arrumando a caixa térmica. Então, eu perguntei para ele se ele tinha água gelada. Ele me respondeu que só teria gelo. Nesse momento, eu vou em direção à pia, onde minha mãe está próxima, e disse para ela, eu não estou me sentindo muito bem. Após isso, eu caí. Dei sorte de terem me pego antes de eu dar uma cabeçada no chão. Uma das poucas coisas que eu lembro é que me levaram para fora e me colocaram sentada em uma banqueta, cadeira alta, e parecia que estava me girando nela. Girando. Assim fiquei por alguns minutos, só girava e esperava para que alguém me acordasse, até que eu ouço uma voz. Acorda, fulana. Acorda, fulana. Acorda. Foi aí que eu me reconectei novamente. E até hoje não sei ao certo o que aconteceu comigo nesse dia. Essa memória marca muito minha vida, pois nunca tinha acontecido algo parecido. E foi uma experiência única, de qualquer forma. Tem uma história emocionante que marcou muito. Eu vivo isso até hoje, lembrando o dia que eu reencontrei a minha família biológica, após 15 anos sem saber quem eram eles. Assim, após 15 anos sem saber deles. Aos meus 5 anos de idade, eu fui tirada dos meus pais e levada para passar uns dias lá na casa de um parente. Portanto, desse dia em diante, nunca mais retornei. Nunca mais vi os meus pais, pois a pessoa que me levou nunca mais voltou para me devolver. Foi um dos momentos de terror real que eu vivi naquele lugar onde fui criada. Mas aí, com a graça e a esperança que nunca me abandonou, Deus colocou um anjo em forma humana que me ajudou a fugir, buscar minha família e descobrir quem eu era de verdade, pois nem o meu nome verdadeiro eu sabia. Hoje, com a graça e coragem, eu estou aqui vivendo feliz e abençoada. Aí ela fez um agradecimento. Quando eu comprei a minha primeira moto em 2018, eu resolvi viajar de Joinville, Santa Catarina, até Curitiba. Uma viagem de 2 horas no máximo. Eu levei 8 horas para chegar até o meu destino. Eu me perdi no centro de Curitiba, não conseguia mais voltar para a rodovia. Celular acabando a bateria, polícia realizando a abordagem. Até que eu consegui chegar em Campo Largo, Paraná. Foi bem mais tenso no final. Mas aí deu tudo certo. Uma infância que marca muito, é uma infância marcada por muita alegria e sorrisos, por um momento com amigos e família, que com certeza contribuiu muito para eu ser o que sou hoje. Dentre tantas lembranças, a que mais me marcou foi a convivência com a minha prima, até meus 12 anos. Tivemos momentos alegres e tristes, mas sempre como irmãs. Nós vivíamos direto.
todo dia. Morávamos perto, e se não era ela na minha casa, era eu na casa dela. A brincadeira que eu mais gostava era brincar de modelo, pois era um grande sonho. Como minha prima era mais velha, eu pegava as roupas e calçados dela e formava uns looks que pegava na internet. Desde pequena, era minha brincadeira, foi um grande sonho realizado. Aí eu cresci, não brinquei mais, mas tornei meu sonho uma grande realidade. Espero continuar nesse caminho, fazendo o que eu mais amo. Que fofo. Vamos ver se eu fiz... Tá. O último. Estamos reunidos, eu e minha família, era véspera de Natal, a alegria percorria o rosto de todos, não só a alegria, mas a ansiedade de conhecer o mais novo integrante da família. Estávamos reunidos, eu e minha família, na casa da sogra, era véspera de Natal, todos bem vestidos, uns vestidos mais formais e outros mais elegantes, mas bem simples. Tinha aquele cheiro da comida no ar, que dava água na boca, sabe? Mesa posta, pronta para ser usada. A alegria percorreu o rosto de todos. Afinal, era dia de estar agrudadinho com quem amamos, sabe? Mas não só a alegria contagiava, mas a ansiedade de conhecer o mais novo integrante da família. Meu filho iria vir ao mundo no dia do Natal, logo pela manhã. Acabei. Bueno, com vocês. Calma, beber água, né? Muito texto. Desculpa se eu não interpretei algumas histórias como deveria, tá? Porque, como eu leio assim rápido, às vezes eu tenho que trocar a palavra, porque não faz sentido. Isso se chama improviso. Eu tenho que fazer uma leitura dinâmica e criar sentido. Para isso, eu tenho que dar uma pausa em algumas coisas para criar sentido num texto que só vocês sabem como vocês estavam escrevendo. Mas como eu pego como ator, eu tenho que mudar para a minha embocadura. Então, já tem aí uma aula. Eu tenho que mudar para a minha embocadura. Vamos lá. Eu vou fazer uma rodada rápida. E aí, o que mais te saltou os olhos? Não precisa ser na ordem de cada texto, mas vai me falando. Eu vou botando o nome e aí depois a gente vai discutir o porquê, tá? Rapidamente. Nívia, o que mais te soltou os olhos, as coisas que mais saltaram os seus olhos? E se der um breve porquê. Eu gostei, que mais assim, comparando até com um pouco da minha história, eu gostei do primeiro que você leu, que deu um tipo assim, a convivência da pessoa, né, em si, lá ali, como ela viveu, foi um pouco parecido até com a história minha. E o terceiro que você leu também gostei do terceira história que você leu ali, né, de como a pessoa vai da memória da pessoa. E também eu achei bem parecido, foram as duas que me marcou bastante, assim, o primeiro e o terceiro. Tá. Então, o que eu pego disso tudo, que você gostou bastante, mas ok. Aí, como técnica, cavucando, né, isso para as próximo, cavucando mais, o quê? Aí, o que eu pego do quê? Substancialmente, o quê? Aí, você sentiu que a história foi parecida com a sua. Isso é o quê? Isso que é o reconhecimento, né? Você se reconheceu na história do outro. Aí eu poderia esmiuçar mais, mas o que você se reconheceu? Mas eu vou passar, tá? Por causa do tempo. Tá? Mas fica com essa provocação. Obrigado, Nívia. Ariane. Obrigado, Nívia. Ariane. Nada, eu que agradeço. Boa noite. Vai lá, estou te ouvindo. O que mais te... Para todos, a mesma pergunta. O que mais agradou, o que mais te saltou e o porquê? A primeira história, que fez lembrar um pouco da minha infância também, e da casa dos meus avós. A terceira, que tem da ginástica olímpica, que ela superou. E
E essa, acho que essas que foram mais que me chamaram a atenção mesmo. Tá ótimo. Então, primeira história que lembrou da casa dos seus avós, quer dizer, você se reconheceu na história, e da ginástica olímpica é mais foi uma questão da superação, né? Da Isso, superação do obstáculo. isso. Legal. Vão ouvindo quem fez as suas próprias histórias, né? Camila. Oi, boa noite. Boa noite, mano. Eu gostei muito da primeira história, porque eu gosto muito dessa questão de lampião, de luz, eu sou muito fã disso, né? Então eu já imaginei todo um cenário na minha cabeça. E eu gostei, mexeu muito comigo também a história da pessoa que foi levada para longe da família. Eu achei ela bem forte, né? Enfim, me chamou muito a atenção, muito mesmo. Foram essas duas que eu gostei mais. Tá. Posso te ter mais um pouquinho no sentido assim, você como plateia assistindo essa história que te levou para fora da família, qual foi o teu sentimento? Me traduz o teu sentimento, assim, sei lá, se poder ser uma palavra, assim, o que foi que te bateu? Eu me senti, tipo, acho que eu tive empatia pela situação acho que eu me imaginei nessa situação e por isso que mexeu comigo, eu fiquei pensando, nossa, já pensou eu com 5 anos ser levada para longe dos meus pais, né, passar um tempo, retornar, mas e todo esse período que eu ficar longe das pessoas, dos meus pais biológicos, né? Então, assim, eu sinto como se tivesse um pedaço, né, da vida foi embora e depois retornou. Então, é isso. O sentimento eu tive uma empatia por essa pessoa, Tá né? Como ótimo. se eu sentisse a dor. Ótimo. Assis. Obrigado, Camila. Imagina. Oi, boa noite. Boa noite. Eu achei bem legal, assim, interessante, me identifiquei também com essa primeira história ali da vida do campo e tal, carroça, assim, que, assim, eu que fui criado e vivi bastante no interior, moro até hoje, na verdade, conheço bastante, então, e essa que foi levada para longe da família também, que eu, assim, me senti também bem comovido pelo fato, né, que eu fui abandonado pela minha mãe, entendeu? Daí, também, fui criado só pelo meu pai, então foi bem, sei lá, não sei explicar. Já explicou tudo. Muito bom. Obrigado, Assis. Já estou entendendo, já estou indo nesse caminho. Já entendi você. Tem coisas que não precisam ser faladas na arte, né? Que tem outras leituras. Luciene. Em mim também mexeu bastante a história da pessoa ter sido levada, né, tirada dos pais dela. Isso mexeu muito comigo também, como a Camila falou, eu fiquei me imaginando também. Imagine se fosse eu, né? Então, isso mexeu comigo bastante. E outra coisa também, o segundo que você falou do curso técnico, porque é um sonho que você está realizando ali, né? Você está estudando, eu estou estudando, né? Eu estou fazendo publicidade e propaganda. Então, quando eu me formar, eu ter isso, né? Que nem ela teve, essa pessoa aí, é muito gratificante, né? Porque é todo o valor que você construiu em todos esses anos estudando, você está colhendo agora. Então, isso mexeu bastante comigo também. Legal. Legal. Obrigado, Luciane. Thaís. Mexeu mais comigo a primeira história, aquela da infância na casa dos avós, porque me fez lembrar muito das memórias na casa dos meus avós também. E aquela história da a menina que vivenciava bastante com a prima, e elas usavam as roupas de modelo e modelavam com as roupas e os sapatos, porque eu também já vivi essa história, então eu me identifiquei um pouco também. Muito legal.
Tá, obrigado, Thaís. Débora. Tá aí, Débora? Débora foi. Débora foi jantar. Tá, legal. Eu não vou entregar o ouro ainda, porque o texto está em estado bruto. Alguém suspeita... Não, essa aí também não vou entregar. Bom, fica com isso. A pessoa que escreveu a história, a primeira história, e a pessoa que falou a história do abandono, da questão familiar dos 5 anos. Fiquem com essa provocação no ar. Por que será que esse coletivo, em sua grande maioria estatística aqui, escolheu essas histórias? Quem escreveu sua história imagina por quê, e quem ouviu imagina por que escolheu. Já foi falado, já foi dito. A gente vai trabalhar isso para o final, tá? Eu já sei quem são as pessoas. Vamos deixar isso para lá. Agora, eu vou fazer uma coisa. Eu vou mostrar na apostila. Não vou mostrar, não. Eu fico me olhando e vocês vão anotar. É o tempo de vocês. Essa apostila já está com vocês. Se bem que eu vou mostrar aqui, fica mais visualmente. Acho que todo mundo consegue olhar. Vou mostrar aqui rapidinho, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Tá. Eu vou, para não falar do que eu faço, eu vou rapidamente passar por isso aqui de novo. Aqui está muito técnico, tá? Mas eu aprendi essa técnica aqui no Rio de Janeiro, com um grupo de teatro. E essa técnica, o que eu gostei dessa, chama Viewpoints, que é essa técnica aqui, vou até aumentar a letra, é que foi uma possibilidade de vários não atores trabalharem. Isso eu achei muito bom, porque não tinha uma questão de ser elitista, de ser pessoas de teatro só. Então, nesse grupo de treinamento, tinha técnico de luz, artista, cantores, modelos, poetas, músicos, atores, atrizes, e foi muito legal, chama Viewpoints. Aí ela surge em 92, precisamente, a técnica que eu trabalho. Essa técnica surge lá em Nova York, tá? Opa, passei muito rápido. Surge lá em Nova York, e um ator que trabalha na novela chama Henrique Dias. Só que ele, antes de ser ator, ele foi muito diretor. Ele é diretor e ator, chama Henrique Dias. E ele juntou um grupo para trabalhar, para exercitar constantemente durante a semana o fazer artístico, o fazer, propor. E o que me interessou muito nessa técnica, ela é muito objetiva, pouco teórica e muito na prática, de improviso. Então, essa técnica, ela é para treinar assim, estado de presença, que é um estado de aqui e agora. Construção de coletivos é construção de grupos, né, de teatro, ou grupos de dança, grupo de artístico, de cinema, elencos, muito chamado para fazer teste, trabalhar com os elencos. Eu trabalho com uma companhia de dança de São Paulo, de Diadema, então é para criar conexões, elenco, conexões, relações. Então, para trabalhar a movimentação fluida, enfim, quem dá aula auxilia muito nessas ferramentas. E eu vou passando aqui sem ler, e composição eu vou passando. Vocês sabem me dizer quem está em foco aqui? Eu não estou olhando, mas alguém sabe me dizer o que está em foco aqui, nessa cena? A mulher que está em cima com o vestido. Exatamente. Ela está sobressaindo a cena. Então, isso aqui é uma... É um movimento? Perdão, o quê? É um movimento? Não, o que está em foco, quando eu falar foco, é quem está em protagonismo, quem está aparecendo mais. Quem é que quer ficar em primeiro plano? Então, eu não estou vendo de novo quem vocês, mas acho que foi a Luciane que falou, se eu não me engano. Quem está aqui de vestido é que esse coletivo quer que ela apareça. Então, ela está sendo
o olho vai lá nela, entendeu? Por mais que depois você vai e bate o olho em alguém, mas é ela que está em foco. E, de uma certa maneira, a mala também, por algum motivo. A fala. Tá? Então, por algum motivo que a gente não sabe, tem essa conexão. E depois, se você quer esmiuçar seu olho demais, ser muito mais, né, criterioso, né, com o seu olho, você vai olhar para ela lá atrás, que ela está fora desse coletivo. Mas tudo bem, isso é para depois. Bom, isso aqui são o que nós trabalhamos. O que faz a técnica ser palpável, né? Eu sou um artista muito científico. Eu gosto de coisas que eu consiga pegar. A subjetividade na arte ela já é subjetiva. O sentimento ele é. Me explica o que é amor. Me explica o que é uma paixão. Me explica o que é uma ira. Então, a arte em si só ela já é subjetiva. E cria-se técnicas para você balizar, botar em gavetas que você possa pegar, que você possa nomear, né? As coisas precisam de nomes. Então, tem na verdade, essas 10 questões aqui, sabe? Velocidade, duração, resposta sinestésica, é o que a gente está fazendo, né? Eu estou pulando alguns que isso pode ser para um próximo módulo, tá? Que é muito, assim, tem que fazer. E a gente vai trabalhar isso aqui hoje. Resposta sinestésica, que é sempre. Resposta sinestésica está sempre fora de você. Você se movimenta através do outro. E relação espacial. O que é relação espacial? É o aproximar e afastar. Ponto final. Não tem outra coisa. É aproximar da tela e afastar. Eu posso querer aproximar da tela porque eu quero que alguém veja a cor dos meus olhos, veja a minha boca, enfim. E eu posso me afastar da tela porque eu quero que alguém veja o ambiente. Então, eu quero que o ambiente conte a história também do que eu estou contando. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu olhar vocês. Não vou deixar de compartilhar. Acho que está tudo bem. Isso que eu vou trabalhar aqui, tá? Esses dois, tá bom? Tudo bem para vocês? Relação espacial. Relação espacial. Espacial é isso. Relação do espaço. Relação do espaço. E resposta sinestésica. O resto eu vou pular, tá bom? Aí, resposta sinestésica, eu vou aqui para a nomenclatura, né? É uma reação espontânea, é um movimento que ocorre fora de você. O movimento impulsivo, meio animal, né? Que ocorre a partir do outro. Aqui está um dado legal, o som, uma música. Isso te dá um start para fazer alguma coisa corporalmente. Corpo. O artista é corpo, não é só mente. É corpo e mente, está tudo... Alguém bate palmas, você pisca instintivamente. Alguém bate uma porta, você impulsivamente se levanta de uma cadeira. Você não está pensando. Em relação espacial, é a relação entre as duas coisas. Aí, quando você está no espaço, né, no teatro, fisicamente, presencialmente, um corpo ou outro, um corpo ou corpos de um grupo de outros corpos, não, um coletivo longe do outro, um corpo de um objeto, no caso, a câmera é um objeto, é um corpo de uma arquitetura. Qual é a minha relação com a parede? Se eu quero estar muito próximo da minha parede para mostrar uma fotografia, que no caso não tem, ou se eu quero estar longe dessa olhar de longe dessa fotografia. Isso tudo conta história, tá? Isso tudo conta história. Tudo tem que ser pensado para contar história. É que a gente pensa que é só nós, atrizes e atores, falando o texto. Não, tudo conta o espaço que você está, já conta uma história, porque na pior das hipóteses, se o texto ficar chato, você ficar chata, eu olho para o espaço atrás de você. Sendo bem cruel. Vou pular. Quem está em foco aqui? O cara que tá tá deitado. Deitado no colo. Tô desmaiada. Desmaiada. É isso. É subjetivo, né? Você não sabe se está desmaiado, se ele está cantando, se ele está deitado, se ele está sarrando, sei lá. E em um segundo olhar, a gente vê aquela pessoa ali, sabe, que não tá segurando, que tá só de enfeite ali atrás. Esse ou esse? Esse. Esse daí. E Tá. Verdade. Tudo bem. Você aí já foi para uma segunda camada. Mas quem falou aí? Quem foi que falou? eu, a Luciane. Que eu não estou vendo vocês.
Isso, Luciane. Isso é uma segunda camada pela... Professor, é Luciane, professor. Não é Hã? Luciane. É Luciane, professor. Você sempre me chama Luciane, de isso. Luciane. Me corrige, Luciane. Acertei? Acertei? Acertei. Luciane. Acertou. Luciane. Então, isso aqui é a segunda camada, né? Que é a postura que ele está olhando. Tá. Mas você vê que todos os corpos estão em direção, inclusive o foco dele de olhar. E isso faz uma pessoa estar em foco. Todos estão... Porque quando eu olho de fora, eu posso olhar para cada pessoa, mas eu vejo que todos estão olhando para ele. Tá? Isso é foco. Como é que a gente faz isso online? De repente, deixa uma pessoa só aqui, relação espacial, muito próxima da tela, e o resto afastado. Prático. Isso é uma... Pode ser que todo mundo apague suas câmeras e só essa pessoa fica falando, sozinha. Ela, para fora, está em foco. Tudo bem? Seguiu. Bom, depoimento pessoal é o que a gente já está fazendo. Quem somos nós? O que queremos dizer? Onde a minha história se entrelaça com um tema proposto? Qual a minha bagagem adquirida com a vida? Em depoimento pessoal, trabalha-se com fragmentos de depoimentos, ou seja, você não precisa falar o tempo todo o monólogo, você pode dizer pequenas frases para pegar uma caneta, olhar, tomar uma xícara de água. Estou muito triste. E vai jogando pequenas provocações. Por quê? Existem personagens no silêncio. Existem personagens no Charlie silêncio. Chaplin. Oi? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Só que Charlie Chaplin, ele já tinha um silêncio. Só que eu vou mostrar aqui, que foi a Luciane que falou. Isso. Quando falar, fala o nome, que eu não estou vendo. E também tem o Mr. Bean, né, professor? O Mr. Bean também. Só que ele agora usa também. fala, né? Antigamente ele não fazia fala. Pensa porque ele já trabalha com uma técnica chamada pantomima ou mímica corporal dramática, mímica. Ele já trabalha com silêncio. O corpo dele já diz a história, a narrativa. Pense sobre isso, tá? Eu vou mostrar onde o silêncio é significativo. Vocês, que bom, vocês estão andando com a aula, e aí eu vou mostrar isso aqui. Então, hoje a gente vai trabalhar relação espacial, resposta sinestésica, quando um se mexe, outro se mexe, um pega um negócio, outro pega um negócio, e essa baliza aqui. Suspensão. Suspensão, modelar o fio de tensão entre o artista, que eu não nomeio ator, atriz, não, artista com o público. O que é o fio de tensão? Eu posso brigar, ter uma cena de muita discussão com a Luciane. Acertei? Luciane. Eu tenho sempre alguém que é meu calcanhar de Aquiles enorme. E aí a gente pode brigar, discutir muito, mas discutir muito. A gente está entrando em duas balizas que eu não estou falando. A gente está entrando em velocidade, que é texto com velocidade, e a gente está entrando em duração. Muito tempo falando, para daqui a pouco a Luciane deixar cair a xícara. Pá! E os dois olham para a xícara. Isso se chama suspensão. Isso é técnico. É uma cena de muita briga de novela e uma pessoa dá um tapa na cara da outra, um do outro, e essa pessoa não espera e, de repente, nenhum público esperava. Isso é o e dá um silêncio. O silêncio é concreto. O silêncio diz muita coisa. O silêncio é uma personagem. O silêncio se personifica. O silêncio tem muito mais palavras do que palavras. Tá? Então, a gente vai trabalhar
nisso hoje. O resto é muita coisa. Aí tem aqui as perguntas, enfim, leio a apostila. Bom, isso, já falei isso. Agora eu vou para cá. Eu vou mostrar um exemplo de suspensão para liberar, para a gente começar a trabalhar. Teve uma peça online, naquela época de teatro online, que tiveram muitas coisas muito interessantes online. E fizeram uma peça chamada A Melhor Versão, e tinha uma coisa meio híbrida entre teatro, fazer dentro do teatro, e uma coisa meio cinematográfica, câmera na mão, cinema. Cinema, não vou falar nem novela, não, cinema. Que mostra o plano inteiro, a câmera vai andando junto e pá. Eu vou mostrar só o comecinho, vou botar só alguns tópicos desse lugar aqui, eu vou mostrar concretamente o que é a suspensão, tá? E eu gostaria que vocês tentassem realizar isso hoje. Isso é técnico, isso é treino. E aí eu vou mostrar só o começo para vocês contextualizarem. Esse começo dessa história, eu não vou mostrar tudo, obviamente, é uma história de família, é uma história que a mãe é muito reprimida, que gostaria de fazer... Spoiler muito besta, muito ridículo. A mãe é muito reprimida, o filho tem opções da vida, sexuais, enfim. O pai muito conservador. Enfim, e eles não se comunicam entre si, tá? E aí, esse tipo de teatro, isso não vem para a nossa aula, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, eles fazem um teatro narrativo, que é o seguinte, eu falo da minha personagem, sou a minha personagem. Então, eu posso falar. Engraçado que o Bruno tem 3 filhas. 3 filhas. 3. Ele tem uma com cada mulher. Ele conversa com 3 ex-esposas e 3 meninas. São 6 mulheres na vida dele. E um dia... Oi, amor. Tudo bem? Não estava falando. Estava conversando. Quer dizer, era só uma gravação, não tem ninguém. E o Bruno era incrível, porque ele falava sozinho. Ele falava com pessoas imaginadas. Então, eu tentei dar um exemplo de entrar e sair do personagem. Eles fazem muito melhor que eu fiz um improviso aqui, nem sei o que eu falei, tá? Então, eu vou mostrar o comecinho e depois eu vou pular onde eu quero falar sobre suspensão, ok? Se tiverem ouvido, ótimo. Quando não tiver, me sinaliza. Vou tirar minha câmera agora para vocês ficarem com a internet estável. Tá? Prepara, ação. Estão chegando, é uma abertura de um filme, só que eles já são personagens, mas eles também são atores. É uma mistura. Você não sabe se eles estão chegando como personagem ou como atores. Eles estão com o texto na mão, né? Em 1976, manhã. Sala pequena de classe média. Carpete verde musgo. Mesa de centro. Vaso de acrílico rosa sem flores. Revista Sétimo Céu. Aberta num pôster do Roberto Carlos. Argolas de acrílico com puxadores. Fitas de veludo. 2 almofadas do mesmo laranja das cortinas. Cadeiras emparelhadas delineiam o limite da sala junto a um estreito sofá. Racks de pés palitos suportam a TV Philco Ford amarela. Bar aparador de madeira. Campari, Cinzano, Dreyer.
cheiro de leite de rosas misturado ao café. Bar Aparador de Madeira. Cinzano, Campari, Dreia. Oi? Oi? Alguém? Cinzano, Campari, Dreia. Isso é um requinte, tá? Assim, é uma forma de fazer. Eles começaram a narrar o ambiente que se passa a história. Eles estão como atores, mas já estão narrando, como se fosse como tem um entre parênteses nos textos, assim, é a ação que vai acontecer. Então, no texto ali já conta que é uma família que vive nos anos 80, né, 70, quem se ligar muito no texto, porque fala de coisas, TV Filco, né, as coisas mais antigas, enfim. Então, isso é uma forma de fazer esse começo. E aí, agora, eles vão ser as personagens, tá? Eu vou dar só a contextualizada dessas personagens aqui e vou já por... Gilda, 35 anos. Sentada numa cadeira menor do que o seu quadril. Ela termina de colocar os bobs nos cabelos ainda molhados enquanto olha pela janela. Então, isso é um teatro narrativo, um teatro épico, ou seja, ela está falando dela mesma. Ela está vivendo, mas está falando para a plateia quem ela é. Isso é um requinte. É um teatro que eu gosto muito, mas a gente não vai se ater nisso, não. Se a mulher pudesse ver o horizonte, talvez os dias fossem diferentes. No entanto, o que ela via eram dezenas de janelas que rodeavam o pátio do prédio. E no meio delas, a sua preferida. A janela de Dona Madalena, a novela da vida real que Gilda adorava acompanhar. Naquele dia, a vizinha pendurava camiseta por camiseta num ritmo invejável. Parecia uma máquina repetindo movimentos, sempre com uma bituca de cigarro no canto esquerdo da boca, prestes a queimar os lábios. Como pode? Roupas molhadas? Aí ela entrou em cena. Aí agora ela está se relacionando na primeira pessoa. Tá? É só para dar um panorama do teatro, né? Ela revelou muito da personagem sobre ela mesma, agora ela está vivendo ela mesma. Meio subjetivo, mas não é tão difícil de fazer. E fumaça? Combina, Osmarindo. É por isso que quando eu entro no elevador, eu sinto aquela onda nojenta de nicotina saindo dos poros da velha. Isso devia ser proibido. Mulher fumando. E cadê o sutiã? Deixa os peitos ali, a própria fortuna, balançando como braços e pernas. Peitos. É por isso que não casou. 40 anos e nenhum homem. A nicotina. Já se viu. Mulher ter vício. Concordas, marido? Claro que concordo. As palavras de Gilda nem mesmo eram captadas pelos cílios auditivos do marido. A mulher sequer era ignorada. Até porque ignorar requer um sentimento qualquer. A voz de Gilda era menos que 0 para o seu cônjuge. Até mesmo a voz do comprador de ferro, que passava todos os dias, na mesma hora e no mesmo lugar, conseguiam deixar o coração de Osmarindo ainda mais agitado. Mas a verdade é que Gilda se acostumou com aquela falta de resposta. No fundo, não falava mais com ele. Toda pergunta e resposta era para si mesmo. O delegado da Polícia Civil de São Paulo agora é o responsável por uma pesquisa em criminologia que determina que todo travesti deverá ser levado à delegacia, tire uma fotografia e seja fichado para assim os juízes poderem avaliar o seu grau de periculosidade. Já era a hora! Bando de vagabundo pervertido. Tem que prender. Que coisa é essa? Hein? O sujeito nasceu homem e quer ser mulher? E aqui é um recurso muito interessante teatralmente. Eles levantam a mesa, porque essa personagem que vai entrar é criança. Então, a perspectiva dele na mesa é como se fosse uma criancinha sem altura para alcançar a mesa. Isso é criatividade, isso é pensar em coisas simples para tentar resolver no próprio ator, na própria atriz. Homem. Nasceu homem. Olha para isso. Olha para isso.
Como é que pode? Quer ser mulher pra quê? Alguém pode me explicar uma sandice dessa? Hã? Nasceu homem, mas não quer. Não quer o pinto. Hã? Alguém explica? Tem que prender. Na cadeia ou no sanatório. Só agora Osmarindo percebe que seu filho Gilcinho já estava sentado à mesa. Ele pensa em se arrepender por ter dito tais palavras, mas no fundo, ele acha que deu uma bela lição para o menino. Gilcinho boceja, ainda acordando, e pega o pão francês com as mãos delicadas de um menino de 8 anos. Osmar, Dei um pouquinho dos briefs dos perfis das personagens, né? Da relação, para a gente não ficar muito tempo. Essa peça eu acho incrível, uma das melhores coisas que eu vi online como peça. Sem julgamento, sem escolhas, sem pensar em conteúdo de história, o recurso que eles usaram que me interessou muito. Então, o menino cresce, usa a roupa da mãe, tem essa cena bem legal que ele vai para o quarto e aí no quarto ele tem intimidade dele e ele não revela para a mãe também vive no mundo dela, querendo várias coisas na vida dela, pessoal dela, como se a vida tivesse passado, ela não tivesse feito nada. Então é tudo uma relação que não se relaciona, saca? E aí tem essa cena do quarto que eu acho bem interessante como recurso teatral, que eles não precisam se ver para fingir que eles não estão se vendo, entendeu? É só a forma como você faz. Olha isso. O filho disfarça o pensamento. a mãe disfarça o tédio. Gilcinho, tá na hora de ir pra missa. Adorava ir à igreja, paixão pelas missas de domingo. Meu sonho era ser padre. O único homem de saias que era visto como sagrado. Glória a Deus. Bom, aí ele tá viajando dentro do quarto. Agora eu vou para a parte onde que é aqui. E aí eu vou parar, tá? Isso aqui, essa cena eu acho Calma aí. Eu vou um pouquinho antes. Essa cena aqui. Não essa, que vem depois. O que eu quero falar sobre essa cena, eu queria já manipulando vocês no olhar, é o seguinte. Esse pai, ele é muito, né, a história da personagem, e a gente tem que ser muito tranquilo, porque a gente vai fazer todos os personagens, né, se a gente se pensar em ser atriz, ator. Esse pai, ele tem várias questões de repressão com ele. Ele não conseguiu ser quem ele era. E aí que volta no tempo, quando ele era criança. E ele vai contar para o pai dele a maravilha que era ver uma cena de cinema. E aí eu queria que vocês vissem a parte da suspensão, se vocês conseguem identificar o que é suspensão, tá? Não vou dar o spoiler sobre a suspensão, queria que vocês vissem. E aí a gente vai conversar sobre isso e vamos para... Eu vou parar essa... Quem quiser, depois me sinaliza que eu posso mandar a peça, essa coisa no YouTube, tá? Para vocês. Aquele filme, Casablanca. Opa, Camila, perdão. Fala, Camila. Ah, não, prof, eu só falei que eu quero a peça. Ah, tá. É que eu não estou vendo vocês, tá bom? Eu mando. Essa peça é incrível, porque ela é uma aula de teatro. Eu vou mandar no grupo. Ela é uma aula de teatro e ela é uma história muito maneira, cara. Ela é uma história muito... Me identifico muito com várias... Não com tudo, mas com várias coisas dessa história. É onde a gente estava falando sobre identificação do começo da aula, né? E, cara, me tocou muito com algumas coisas, como eles aí eu, olhando como ator e como plateia, né? Porque a gente tem essa divisão, eu, né, não consigo ter. É muito interessante o recurso que eles usam. E eles estão dentro do teatro fazendo um filme. Olha que louco, né? Oi? Alô? Então vou seguir. Marindo, fundo.
muito fundo. Vai começar agora. Ingrid Bergman, Tá falando sobre Casablanca. Tá falando sobre filmes clássicos, né? Filmes de cinema. Ingrid Bergman era um cineasta muito famoso que já morreu. O Casablanca, o filme. Blanca, Boga, Tá falando sobre Casablanca, aquele filme, Casablanca, aquela música. Então ele tá revelando a personagem dele. Ele virou um cara muito duro, muito conservador, mas olha que ele gostava na juventude. De filmes, cinema, ele sonhava. Por algum motivo ele não conseguiu concretizar o que ele amava. Por que será? Vamos ver. Ele se lembra como se fosse ontem. E aí, pela mudança de cabelo, pela mudança de luz, por um jeito, uma forma de fazer, ele já mudou o personagem. Ele já transformou esse personagem mais jovem. Em 1957. Bom, botou para o narrativo. Narrativo é explicativo para a plateia, né? E já datou. Já é uma coisa que a gente já para pensar, já deu uma data. Muita coisa acontecia, muitos pensamentos eram diferentes do que são hoje. Osmarindo jovem sentou à mesa para jantar com seus pais, excitado com um filme que tinha acabado de assistir no cinema. Queria contar. E contando, amaria de novo Casablanca e experimentaria novamente o essencial que havia sido aquele momento. Então Osmarindo começou a contar e ele começou a falar e falar e falar e falar e continuava. Rick, mesmo amando aquela mulher, ele a põe num avião e diz: se esse avião partir e você não estiver com ele, você vai se arrepender. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas logo e pelo resto da sua vida. Mas e nós? Nós sempre teremos Paris. Nesse momento, os olhos de Osmarindo se encheram de lágrimas, e as lágrimas desabrocharam, e elas pularam e saltitaram, enlouquecidas de melancolia e música. O pai deu um tapa na cara do próprio filho. Osmarindo olha para o pai. A mesa estática. Mas o que é isso? Hein? Você não tem vergonha? Homem não chora! Isso é coisa de afeminado! Osmarindo congela. Já não lembrava mais o que tinha visto e nem quem era. O tapa que seu pai lhe deu transportou a sua alegria para uma outra dimensão. Um lugar onde ele se perderia para sempre. Pronto, acabou. Voltei. Alguma observação? A suspensão foi quando a xícara fez o barulhão e eu achei que ele fosse chorar. Tá, mas... Quando a xícara cai no chão. Tá É. bom. Ele leva um susto bem grande. Tá. Ali na que a xícara caiu, ele
Você assustou, ficou com medo, pô, quebrei a xícara, agora eu vou me matar. Isso, verdade. Tá mais? Alguma coisa sobre observação? Gostaram? Sente alguma Ai, coisa? fiquei triste por ele. Triste do sonho dele, né? É muito profundo. Eu queria contar uma coisa para ele, parecia tão vantagem, o pai cortou assim. Aham. E ele sabe interpretar na hora de ficar brabo e na hora que ficar aquele olhar de triste do garoto ali, né, levando um tapa do pai e tal, sabe Sim. interpretar bem assim o personagem. Ele faz bem a mudança, né? A mudança Ele do vai- sentimento, né? Ele muda muito rápido, assim. Ele vai de esquece. 0 a 100, rapidinho. Sim. Eu acho a cena muito boa. Depende do que está sendo dito, mas a cena ela é muito boa, muito bem feita. Eu acho essa cena, sempre quando eu olho, me dá um nó assim, na garganta, né? No sentido assim, da história, assim, um garoto contando uma coisa muito feliz para um pai, e o pai lasca o tapa na cara. E aí o texto é poético porque ele fala, naquele momento, alguma coisa se perdeu, né? Quebrou alguma coisa para sempre. Isso é muito bom, assim, de ver uma pequena cena. E realmente a suspensão é o que ele faz antes. Ele começa a falar, ele dá um tapa na xícara. Isso é ensaio, isso é feito de propósito. E ele silencia, porque ele sabe que gerou algum tipo de estranhamento. Não estou achando uma palavra melhor, mas assim, algum tipo de reflexão da gente. Ele para, porque ele sabe que o texto que vem depois é muito forte. O ator sabe. O pai deu um tapa na minha cara. E ele para. Quando ele para de falar, ele sabe que a gente reflete como plateia, onde o silêncio cria personagem, corpo. Porque a plateia quer criar história também. O que acontece nos teatros ruins que eu vejo é que todo mundo está fazendo muita coisa o tempo todo e não deixa a plateia criar também um pouco da história. Então, para nós, o silêncio é muito importante nas cenas, porque o produtor de elenco, o diretor, gosta de ver a atriz ou o ator pensando como personagem em cena, coçando a cabeça, olhando para... Vocês veem esses filmes hoje, está tudo mais naturalizado, a pessoa pode fazer isso, pode virar até para o lado da câmera, mas na personagem, não é na pessoa, não é no ator, na atriz, é imbuído da personagem. Muitas cenas são assim hoje. O que acontece quando dá uma ação, todo mundo cristaliza e faz aquele texto burocrático, fala quadrado, parece um robô. Faz parte do nervosismo, da falta de técnica também, de não se segurar no que está falando, não entender o que você está contando como história. É isso. Mais alguma coisa? Suspensão é isso. Cria uma duração de alguma coisa com bastante força para a plateia e depois, por algum motivo qualquer, cria um silêncio. Eu posso estar mó tempão aqui no Zoom falando, Nívia, tira essa cortina, cara, eu não aguento mais chegar aqui na aula e você está com essa cortina, muda essa estampa, faz alguma coisa, cara. Sei lá, quê? Mais rapidinho. Que foi? Eu posso sair e começar a criar um estímulo de vocês fora de cena. Não, eu não conheço ela, não fica com ciúmes dela. E sair mesmo, começar a criar estímulos para vocês de texto. Dá para entender onde eu quero chegar? Porque vocês começam a ser co-criadores também. E aí me interessa. Interessa a pessoa que está vendo. Tudo bem, Luciane? Está com essa cara de séria. Tá bem? Então, é isso. Vamos brincar um pouquinho de cena? Então, vamos lá. Eu não vou dar o aquecimento aquele de resposta sinestésica. Eu vou dar um exercício. Débora, tu tá aí, cara? Débora, não tá? Tá, não tá? Não sei. Vou dar um exercício. E eu queria que essa pessoa
não se entregasse, porque o tema da história vai ser uma memória. Legal. E essa pessoa vai ter que segurar como se, ok, essa memória não é minha, tá? E vocês, em grupo, vão trabalhar essa memória como tema. Então, tem um tempo aí até acabar a aula, então tem um tempo para trabalhar. Hoje tem um tempo. Tudo bem? E eu vou escolher uma memória hoje. Eu vou pegar aqui e vou copiar e colar no bate-papo. E aí, caramba, estou fazendo uma coisa revolucionária, porque eu mudei tudo que eu ia fazer. Aí, não, porque eu estou vendo vocês, eu estou sentindo para onde está, vou sentindo e vai abrindo outros canais de percepção. Eu vou copiar essa memória aí. Camila, tira essa mãozinha que eu acho que sempre você quer falar. Verdade. Clica nela de novo. Eu vou colocar essa memória aí e vocês vão poder trabalhar essa memória para contação de texto para mim. Para a plateia, não é só a plateia. E a pessoa que é dona dessa memória se coloca como também trabalhando, não fala que é sua. Não se entrega, Luciane. Tá? Então, mentira. Tô te zoando. Pode entrar em cena também. Pode entrar em cena. Então, eu vou colocar aqui uma memória qualquer, e a pessoa, esse é o primeiro momento, tá? E a pessoa não entrega. Eu vou copiar como ela está. E aí vocês podem mexer nessa memória como vocês quiserem. Rapidinho. Vamos lá. Vou pegar essa aqui, que foi hoje, junto com a outra, campeã de bilheteria. Copiar, colar, vai entrar no bate-papo, no chat aí de vocês, tá? Eu vou botar só aqui, porque acho que tem gente lá do grupo que não está participando, então não quero expor. Foi aí. Então, essa aí é o tema do trabalho. Tá? Aí vocês podem mudar, botar mais personagens, todo mundo falar junto essa mesma história, só uma pessoa fala. Vocês podem contracenar. Eu não sei, eu vou deixar vocês meio soltos e soltas. Se virem como vai fazer. Camila, tá pensando, Camila? Calma. Camila. Essa é uma das tarefas. A outra tarefa é o que tenha, vou te escrever aqui no bate-papo, tenha um momento de suspensão. Calma, não sofra antes da coisa, entendeu? Como é isso? Um momento, deixa eu ver, aqui tem um momento de suspensão. Rapidinho, deixa eu pensar se é isso mesmo. Vão lendo aí o tema. A minha tela não está mais compartilhada, não, né? Eu estou pesquisando coisa. Tá. Tem um momento de suspensão. Tem um momento de suspensão. Eu quero que se virem. Não dá para explicar tudo. Então, a gente vai trabalhar esse primeiro texto. O que eu acho nesse texto, eu vou dar um spoiler. Ele não tem conflito. Sabe o que quer dizer isso, alguém? Não, gente, erra para acertar. Quer dizer que não tem que vá para um... Porque ele, tipo, ele é extremamente fofinho, né? Não tem algo que deixa a gente... Mas, nossa, o que vai acontecer? Isso. Tipo isso. Conflito é algum problema que acontece na cena. Né? Oi? É a história tudo diferente. Precisa resolver algo, né? Exatamente, Luciane. Você precisa ter algum crack, não precisa ser ruim. Uma história de um amor pode ter um conflito fofo, mas alguma coisa que precisa ser resolvida.
De repente, de quem contou uma história de um nascimento, pode ser um conflito, mas o conflito ficou no final da história. Alguma coisa que modifique as emoções das personagens. Dá para entender? Alguma coisa que tem que resolver. O texto, ele está narrativo, ele está gostoso, ele é uma história, ele é uma coisa linda, mas dramaturgicamente, para a teledramaturgia, você ouve a história, você acha fofo, você se identifica, mas você não fala, tá, e daí? O monólogo de televisão sempre vai ter um conflitinho dentro do monólogo para você resolver. A tua personagem muda um pouco. A gente viu isso no outro texto, que era um texto para criança, era daquela Clarinha, o conflito era a relação dela viver um novo mundo. Ela conheceu um garoto que pode vislumbrar ela, levar ela ao novo mundo que ela não conhecia, que era a questão da igreja. Quem estava na segunda aula. Esse é um pequeno conflito para resolver. A personagem muda em cena. Ela pede para a mãe se ela pode participar. Vocês conseguem lembrar disso? Tá. Então, vocês vão criar esse texto, vão todos participar, e vocês vão... Posso só botar isso ou quero mais uma? Porque eu tenho duas coisas para botar. Vocês podem... Posso botar a segunda? Pode. Vou botar... Se conseguir fazer, ótimo. Se não conseguir, um momento coletivo. Momento coletivo de relação espacial. Ferrou. O que é isso, né? Thaís, o que é a relação espacial? Aqui, para hoje, para a gente. Eu não estou lembrada bem da lida que o senhor estava lendo. Assis, o que é uma relação espacial? É muito mais simples que beber água. Ah, não é o aproximar. Calma aí, é Assis, gente. Desculpa. Boa, Assis, sem voz. É o momento que você vai criar o porquê que você vai estar próximo ou todo mundo afastado, mas é coletivo. Tá? Beijo. Posso deixar vocês 15 minutos. A cena vai ter 5 minutos. 15 minutos de combinação. Vocês vão ter 5 minutos de cena. Como é que é subjetivo isso? Porque eu vou estar cronometrando, quando der 5 minutos, acaba a cena, quer vocês já tenham acabado a cena ou não. Tá? São 6h25, 35, 40. Vai passar 5 minutos. Ok? Beijo, vou sair daqui com vocês agora. Vou desligar mesmo o áudio, que eu não vou botar para a sala, que ainda não tem 2 grupos. Se tivesse a Débora, eu colocaria 2 grupos, mas hoje eu não vou colocar, porque eu acho que é legal vocês se assistirem. Vocês assistirem um outro. Teatro só existe se tem alguém assistindo. Então, é legal vocês, como componentes, se assistirem. Tá? Hoje o primeiro monólogo é esse. Essa é a primeira história. Beijo com vocês agora. Mas daí a gente tem que... ele saiu já. Fala, não saiu. A gente tem que se basear nessa história, criando outra história, é isso? Como vocês quiserem, é livre. Vocês têm que me contar esse teor aí, disso aí. Não precisa criar uma outra história. Você pode criar situações. Você pode criar a Ariane chegando e falando: vamos, gente, vamos viajar? Que bom que vocês estão aqui. Vamos viajar. A Nívia está feliz para viajar hoje? Então, daqui a pouco eu estou aí. A gente está no Zoom aqui no telefone. Eu estou chegando aí, tá? Beleza? Aí a Thaís fala: gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Ai, Thaís, que foi? Dá para incrementar algo engraçado e também preocupante nessa cena? Camila, fala, Assis. Criar o conflito? Exatamente, eu não sei. Aí o Assis fala: Thaís, o que houve? De novo? Não, de novo o quê? A Thaís fala: não sabe do que eu vou falar. Ariane, a gente já sabe sim, Thaís. Você sempre breca a nossa ida. A Nívia chega: Thaís, eu estou com você. Se você quiser contar, eu sei o que está acontecendo. Pronto. A plateia fala: o que está rolando? O que está acontecendo? O que está acontecendo?
Gente, eu já... Aí a Luciane fala, gente, nossos avós estão esperando, já ligou a lareira, já tem um lampião, já está com o jantar à luz de vela, tem uma piscina grande, nossos primos estão lá mergulhados na piscina, na banheira. E, enfim, você está contando tudo que você tem no texto com aqui e agora. Comecei nem consegui ler, né? Mas é o que me veio de cheiro da tua história, da história de alguém, entendeu? Ainda bem que eu não olhei para a pessoa. E eu estava olhando para a pessoa. Eu não consigo, eu me entrego. Tá? Então, beleza, eu estou saindo para dar tempo. Vai lá. Se virem um pouquinho. Alguém tem ideia de como a gente vai começar? Não. Não tenho ideia. Bom, eu vou começar. Ariane, está escutando? Está me ouvindo, todos? Tô te ouvindo. Então, Ariane, o que você Tudo acha? bem? Tudo. O que você acha? Eu gostaria de fazer um passeio, que eu gosto muito. Já fiz muito isso, é muito legal. Ir no mato, andar no mato. Oi, tá ouvindo? Acho que travou. Carroça, ir para a roça de carroça, sabe? Sabe quando o boi puxa a carroça assim, e corre, desce naquela ladeira que ele desce correndo, e a carroça passa daqueles buracos e dá os pulos, mas é tão legal. Eu, na verdade, nunca andei assim, de carroça. Mas não tem curiosidade em conhecer, de passar por essa experiência? Muito Eu tenho. Eu lembro, na verdade, um pouco de... Meu avô, ele... Lembra que a gente foi no restaurante? Tinha uma carroça de mentira. Ele morava na roça, e então o lugar que eu passeava com ele, assim, ele tinha bastante árvores e tal, mas andar de carroça eu nunca andei. Eu tenho uma curiosidade, tenho sim. E subir em árvore? Eu, na verdade, quando era criança, não, mas depois de adulta eu subi. Pois é, eu aprendi muito dessas coisas, andar de carroça, cair de carroça, montar em animal, cair de animal, subir em árvore para apanhar fruta, cair do pé de fruta, quase quebrei o braço uma vez. Eu já subi para pegar frutas, né? Tomar banho não tinha piscina, mas tinha aqueles rios, aqueles garapézinhos, rasinho, tomar banho naquela água toda suja. Gelada também, né? Gente, eu estava escutando aqui, né, a conversa de vocês, né? Eu tenho uma carroça aqui em casa. Se vocês quiserem vir aqui, a Ariane, que nunca andou de carroça, eu tenho uma carroça aqui. Ela pode andar. Ela falou que nunca andou. Eu vou sim. E todos vocês estão convidados. Que papinho. Eu gostava quando tinha o meu tio, que ele tinha uma carroça, só que a carroça não era aquelas muito antigas, ela era mais inovada, assim, né? Tinha um cavalo, né, que puxava, mas os pneus eram pneu de carro, sabe? Então ela era mais confortável, digamos assim. E a rua onde nós morávamos era a maior parte da areia, sabe? No interior lá de Barra Velha, na época. Aí eu gostava de me pendurar na carroça e ir arrastando pela areia, arrastando as pernas na areia. Então, olha que legal. Aí na casa como é que é? Da Luciane. Vamos lá, meninas. Então, vamos fazer passeio de carroça. Ariane, quem puxa a carroça lá é boi ou é cavalo? Aqui? É isso. Aqui é cavalo. Algum de vocês aí é boi? Na casa do Assis? Era boi, mas não tem importância. Nunca dei a cavalo, mas nós vamos andar assim mesmo. Gente, vocês podem tirar o pé da nossa janta, que o vovô e a vovó preparou o jantar. Não entendi o que você falou, Camila, desculpa.
Eu estou com muita fome. Será que vocês podem tirar o pé da minha janta e vamos comer que o vovô e a vovó preparou o jantar? Ai, sua chata, deixa a gente conversar. Ai, gente, será que sou eu que gosto de comer? Tá comilona. Podia comer e combinar o dia pra gente Acabar, a gente toma banho de banheira, a gente toma banho em rio, a gente tudo a gente faz. Se Sim. for mais um convite, nós estamos indo lá também. Vamos de carroça. Ah, Então vamos agilizar logo aqui, gente, porque a Camila tá morrendo de fome, senão sim. ela vai morrer Vocês de fome. podem, a gente pode continuar a conversa, mas assim, né? Na mesa comendo. Ah, então vamos combinar? Vamos comer, então? Ô, Bora. você tá com fome aí, veja só. Agora são duas. Tinha só uma reclamando, agora são duas. Ah lá. É porque falou de comida, falou com todos. Quem tá com bom, ó. fome? Thaís tá com fome também? Tô com fome. Tô morrendo. Gente, é 2 agora. 2 com fome. O que seria janta para a gente jantar? E o que vai ter nessa janta? O que Acho vai que é ter? uma sopa de galinha caipira. Agora ela estou minha fome. Viu? Viu? Ela depois briga comigo que eu quero comer, mas todo mundo gosta. Só não vou dar minhas galinhas, tá? Tá, não, é. Aí não. Você tem galinha aí? Tá pronta para ser comida ainda. Não acredito. Sim, Viu, galinha. gente? Tem bastante galinha sobrando lá, porque senão a gente vai ali na casa da Nívia. Ela contou que tem galinha. Acabei de falar que minhas galinhas estão prontas para ser consumidas. Como é que ela quer comer minhas galinhas? É a galinha da Então Angola? vamos. Vamos de noite lá na casa dela, quando ela não vê, daí a gente pega, gente, tá bom? A gente pega quando ela estiver dormindo. Mas tem que ser galinha da Tá Angola. meu cachorro. A gente dá a linguiça pro cachorro dela, aí a gente consegue pegar lá bem, bem tranquilo, ela nem vai desconfiar. Galinha grita, hein? É isso aí. Brinco. Mas Não, gente, a gente tampa o bico da galinha, não vai gritar. não precisa. Ó, essa é a experiência. Olha só, tá vendo a ideia? Sabe Não tudo. Vocês têm uma ideia melhor? A galinha, se for à noite, é só colocar a lanterna no olho da galinha, ela fica quietinha, ela fica paralisada à noite, com a lanterna no olho dela. Olha, Sério? isso eu não sabia. Eu também. Claro. Vamos de carroça. Técnica para pegar uma. O que vocês acham da gente ir de carroça? Vamos de Pra carroça. caber mais? Ótimo. Eu Maravilhoso. Vai já caber bastante montaram- galinha dentro da carroça. eu dei uma ideia de nós ir lá na casa da Luciene andar de carroça, comer na casa da Camila, mas agora já estão virando para voltar para comer na minha, vindo de carroça. E as tuas galinhas? Complicada aí a situação. Ô, gente, tem árvore pra gente se pendurar nas árvores? Tô com uma vontade de subir na árvore. Saudade de ficar Então, pendurada na Eu já árvore. passei lá. Eu já passei ali perto da casa da Nívia, né? E tem bastante árvore bonita. Se tiver fruta, eu gosto. Comer. Comer. Comer fruta. Imagina, escalar a árvore que tem fruta, já mata 2 coelhos com uma cajadada só. É verdade. Eu Não é? também prefiro as frutíferas. E depois galinha. Não tem E aqui. depois não tem. galinha. Galinha, da Nívia. Galinha. Vamos matar coelho e galinha agora? Ah, não, coelho não. E Coelho daí depois Ah, eu a não gente vai coelho. na casa do. É bom? Aí depois a Escolha Camila é bom? pede. Oi?
A Camila pede para os avós dela fazer uma sobremesa pra gente. E daí a gente come galinha na casa da Nívia. Isso! E vai comer a sobremesa na casa dos teus avós, Camila. Já tem uma lista Daí a de gente vai de carroça lá na sobremesa. casa dos teus avós. Acho bom vocês gostarem de pudim, porque eu amo pudim. Eu adoro. É bom. Ótimo, ótimo. Então tá decidido. A gente vai comer galinha na casa da Nívia. Aí depois a gente pega todo mundo de carroça e vai na casa dos teus avós lá pra gente comer uma sobremesa. Isso. E escalar a árvore, tá? E achar... Vê se tem... Nossa, eu queria escalar uma árvore para comer umas goiaba. Na casa do Assis. Goiaba? É, goiaba. Adoro, amo goiaba. E nós vamos tomar banho de piscina aonde? Não, tomar banho lá na piscina da casa do Assis, lá vão de carroça na casa dele. Tem árvore, tem rio. Ótimo. Então é lá mesmo que a gente vai. É lá mesmo que nós vamos, então. Mas assim, gente... Finaliza a viagem. Eu tenho medo de rio, não sei vocês. Eu prefiro tomar banho de bacia, porque eu tenho medo de rio. O que vocês acham? Também. Olha, a última vez que alguém tomou banho de bacia na minha frente, levou uma picada de abelha, ó. Não sei se é boa ideia, não, viu? Mas é que eu tenho medo de rio. Saiu... Hã? Eu tenho medo de rio. Não se afoga, não. A gente só afoga. Então vai ter que ser uma bacia mesmo. Eu também tenho medo de rio. Porque não dá para enxergar bem o fundo e eu fico com medo do que tem lá embaixo. Só que tem um porém. Tem que ser bem grandona para poder caber tudo nós. Já ia falar isso. Que bacia imensa vai ser essa? Uma parecida com piscina. Tem uma bacia grandona? Caixa d'água. Tanque. Boa ideia. Boa! Pô, adorei. Isso mesmo. Tem que ser grande. Mas e onde vamos achar uma caixa d'água? O Assis que deu a ideia, ele que se vê. Vai, se vira. Tu que lute. Foi lá que a gente deu a ideia de tomar banho, já que ele deu a ideia da caixa d'água, então ele se vira com a caixa. Só queremos tomar banho na caixa. Tô imaginando a gente chegando de carroça, todo mundo. A carroça também tem que ser reforçada. As galinhas. Ok. Verdade? Podemos? Ok. Vou pedir um favor para vocês. Vamos fazer até onde vocês combinaram. E quando der 5 minutos eu paro, né, a cena. E outra coisa, queria pedir um favor em função da Débora, porque ela não está conseguindo entrar, que tem aquela questão da sala bloqueada. Eu vou encerrar e vou mandar um novo link, pode ser? Sim. Vou mandar agora e aí vocês já entram, vão entrando, eu dou ação e vocês começam a cena, beleza? Então, eu vou desligar, vou gravar. Okay. E vai ser bom porque a gente vai ter outro link só da cena, tá? Só para ela ver. Então, até daqui a pouco. Até agora. Vou encerrar essa. E